Aí ele pegava o esgoto dele e jogava no rio. Você fazia o teste de água lá embaixo, dava um pouquinho, mas ainda dá para beber, dá para usar, dá para usar. Ótimo. Aí depois, quando fracassa, tá, o Bretton Woods e eles entram com o petrodólar, o rio diminuiu um pouco, mas continuou um fluxo de água laminar ali. Sabe o que é interessante? Peraí, não, só para concluir aqui, é o seguinte, você vai servir no seu raciocínio. O que aconteceu? Agora, com o estreitamento, com o fim do petrodólar, ou seja, moeda única para o petróleo, essa água escasseou. O que acontece se seu volume de esgoto até aumentou? A água está poluída. O que está acontecendo? O dólar está circulando menos. Está circulando menos, está retornando para ele, está dando problema. A seu esgoto está subindo. Hoje a dívida pública começa a ser um problema que não era para eles. Fato. Porque eles emitiam fluxo. Agora, cadê o fluxo laminar? Acabou. Você está vendo a água está contaminada. Né? Então é o seguinte, a própria sociedade deles, e o grande problema é aquilo que eu falei ontem, o grande problema, por que é que o chinês consegue fazer em qualquer lugar igual e mais barato? Porra, porque no meio existe um pacote no Ocidente especulativo tão grande, tão grande, tão grande, que você tem que carregar junto. Os economistas, então, Faria Limer, colocou ontem. Não sou Faria Limer. Sim. Nunca trabalhei na Faria Limer. Essa camiseta só é da Lacoste, rapaz. Mas então, um dado interessante que ele falou sobre a dívida pública. Olha só que legal. O pessoal falou tanto do rombo do Lula e tal. Ficaram, né? O Lula estourou o rombo, né? Estourou mesmo. Não, mas vamos lá. Nenhum país se desenvolve sem gastar mais do que arrecada. Isso, mas cadê o desenvolvimento nosso? Então, a gente está gastando para pagar juros, não é para desenvolver porra nenhuma. Tem isso também. Mas o ponto esse rombo todo é 3% do PIB. Sabe quanto que foi o mesmo rombo nos Estados Unidos, o déficit? 5%. Ou seja, os Estados Unidos está endividando mais rápido e tem mais dívida do que o Brasil. Então, quando é eles fazendo, não, aí tudo bem. Quando é o Brasil fazendo, não. Então, é bom ter isso em mente. O déficit dos Estados Unidos, ele cresce bastante a partir do século XX, quando eles começam a se envolver em muitas guerras. E quando o Nixon entra, que aí vira o petrodólar, aí escala absurdamente a dívida dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm mais dívida que o Brasil e se endivida mais rápido do que o Brasil. Então é um problema que as pessoas são seletivas. O Brasil não pode se endividar, mas os Estados Unidos pode. Como não, mas é um gasto inteligente, né? O Brasil faz um gasto burro. Não, e não é só isso. É uma dívida de... Não, os dois são burros. Não, os dois são burros. Os Estados Unidos não tem corrupção tem no Brasil. Não, peraí. Sabe qual que é o impacto da corrupção na economia brasileira? Menos 5%. Não, mas sabe qual que é o grande problema pra mim? Se um milionário tem uma dívida de 1 milhão, pra ele é tranquilo. Se um pobre tem uma dívida de 10 mil, ele tá ferrado. Não, mas e o Brasil é pobre, sabe dizer rico. Falar que ele deve mais não me assusta. O importante não é dever mais ou menos e nem o quanto você se endivida, é o quanto você paga. Se você paga a dívida em dia, como é o caso do Brasil, já vem pagando em dia há anos, o mercado internacional fala, tá ok, tá tudo bem aqui. Crédito. Tá com crédito. O problema é, você pode ter uma dívida minúscula, se você não paga ela, a visão internacional te desfavorece. Então é muito mais se você paga do que quanto você tem de acumulado. Então se você paga todo ano, como é o caso do Brasil, sempre fez, nos últimos anos, tá tudo bem para o mercado internacional. Então o problema realmente não é o quanto você gasta, sim aonde você gasta. De fato, os Estados Unidos gastam em guerra, gastam em especulação e a gente gasta em dívida pública, em pagamento de juro, né? Rolagem de juro. E os Estados Unidos imprimem dinheiro, o Brasil não imprime, pô. Imprimir dinheiro não é imprimir dinheiro não é solução, mas ele imprime dinheiro e separa pelo mundo. Os Estados Unidos na pandemia emprestou dinheiro falsificado. Que não em tinha dinheiro reserva. Impresso e te deu o dinheiro. E sabe quanto que ele cobrou de juros? 0. Porque lá na frente ele ia te pegar em insumos, ia te pegar em riqueza, aquele papel podre que ele botou lá atrás. Até o Brasil não pegou. Ofereceram até para o Brasil não pegou. Nossa, ofereceu dinheiro descoberto. É o seguinte... O Guedes não quis pegar. Não, deve ter sido outro interesse, que aí não tem nada de nacionalismo, porra nenhuma, não. Aí todo mundo é jogo de interesse. Tá? O Paulo Guedes entrou na economia do Brasil liderando um tamborete e saiu como um dos maiores bancos do Brasil. Tá? Então, essa diferença ele ganhou em algum lugar. E não foi lá em casa, porque eu não dei porra nenhuma para ele. Tá? Então, é só você fazer a diferença. Privatizações, doações, a porra toda. Você só vê o histórico do BTG Pactual e você vai ver como é que ele cresceu diretamente ligado à figura dele. Então, é um caso de corrupção explícita. Explícita.
Pô, ninguém explícita. fala disso aí, né? Ué, ninguém fala porque não quer. Ninguém fala porque tem medo. Eu não tenho. As pessoas têm. Ele tem conselho de economia, ele tem que segurar. Eu não tenho, não. Eu não sou economista, não. Eu sou brasileiro. É ladrão, é bandido, é criminoso. Eu falo. O cara que entra dentro do poder público, ele tem um restaurante. Tá? Uhum. Aí ele entra num setor do governo que mexe com alimentação. Aí quando ele entra dono de um restaurante, sai dono do Graal. Da Sadia. É, sai dono da Sadia. O que foi que aconteceu nesses 4 anos? Fala JBS, Por que nos últimos 60 anos antes disso, a empresa dele não cresceu tanto? Né? Aí quando você está do outro lado, rapaz, eu chamo isso aí, eu chamo de dar pepé. Por isso que isso aqui tem que acabar, tem que radicalizar aqui. Tem que radicalizar, bicho. Não tem como, porque você não vai combater. O Laconte é cheio de boas ideias. Loconte, desculpa. Radicalizar como? Radicalizar em termos... A primeira coisa que nós temos que mudar aqui, tá, é a Constituição. Okay. A Constituição. E outra coisa, reforma no judiciário imediatamente. Perfeito. Imediatamente. O que há no Brasil é impunidade. Impunidade. Eu não vou ali dar um golpe ali na esquina, porque não é da minha índole. Mas eu tenho que reconhecer que é um negócio altamente rentável. Concordo, bom. É altamente rentável você dar por podia importar a Constituição americana. A Constituição americana não é uma das melhores. Nos Estados Unidos. A Constituição americana é uma das melhores do mundo. Não, você sabe por quê? Quanto menos lei, melhor. Quanto menos lei, melhor. Pronto, lá vem Miorim. Ô, Miorim. Pior expectativa de vida dos países ricos, não tem licença maternidade. Olha só. O cara paga $400 para pegar um Uber. Tem coisas aqui que ele não pode falar, que eu posso. Eu fico à vontade para falar. Tá? Eu entendo. O que eu não posso falar? Não, você tem coisas da economia, porque você vive num mercado. Você é economista. Sim. Eu não sou. Então, eu sou um cidadão do mundo. Você fala pelo povo. Eu falo. Eu não tenho a Não, mas trabalho no mercado